Em 2014 eles tentaram fazer em 2013 eles tentaram fazer um launch, falhou, parou, e daí eles contrataram a Pifia justamente para fazer o segundo launch. O segundo launch falhou também, a gente estava tentando implementar, não funcionou. E aí o terceiro launch começou a funcionar, que a gente fez a implementação, o time da Microsoft, do SQL Cat Team, estava com a gente, então foi uma experiência única. Surreal, né? Surreal. Se eu tivesse trabalhado no lançamento do GTA V, eu ia botar, Tatuagem ia aqui, ó. tatuar o GTA V no Participei meu do braço, projeto. então. Todo mundo ia ficar sabendo. E, cara, se você tivesse que, assim, ensinar esse projeto, se tivesse que passar tudo de novo, o projeto que você acha que começaria, né? Pelo código, ou como é que essa parte de fundamentos te ajudou ali, assim? Ah, boa pergunta. Eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, obviamente, então eu não pensava de forma estruturada, mas se eu tivesse que ensinar hoje o que fazer, a primeira coisa eu tentaria entender ainda mais o problema de negócio e do porquê, ainda mais pensando um pouco na diversidade de coisas que a gente tem, das possibilidades que a gente tem de utilizar, enfim, tudo hoje ao nosso redor. Então eu começaria ensinando os fundamentos, criando a base, entendendo o problema, dissecando ele de forma tecnológica, quebrando ele, compartimentando. A gente costuma dizer muito small bite chunks, quebrar esse problema grande em pequenos problemas e tentar, de fato, construir essa solução e juntar tudo. Então, acho que eu começaria justamente pelo princípio, que é entender o negócio e conseguir, de fato, criar uma arquitetura baseada em fundamentos fortes para que a gente possa resolver o problema. Sim, eu acho que isso é de toda carreira, né? Quando a gente Uhum. fala de dados, quando a gente fala de desenvolvimento no geral, né? Quando a gente tem que entregar alguma coisa, e principalmente dados que a gente consegue visualizar, acho que tem um pouco disso, né? Porque quando eu também comecei na área, era cadê o código? Deixa eu ver, deixa eu ler e É. tudo mais. E a gente Uhum. tem documentações muito bem estruturadas que, no final das contas, pô, diminuem o trabalho em dias, praticamente. Porque se tu leu e entendeu, você não precisa ficar olhando para código o tempo inteiro. Você Exatamente. ataca o momento E certo às ali vezes do as pessoas problema. pensam o inverso, que você tem que olhar para o Sim. código, mas na verdade não. O código não é a parte mais importante do rolê. Parece ser, é o código que te leva à conclusão, mas ele não é a parte mais importante. É engraçado, mas não é. Dito isso, né, documentação é importante no final das Muito, contas. muito, muito. Para quem não gosta de escrever É, documentação aí, fica a dica, meu irmão. Vai escrever a documentação direito. E, cara, questão de aprendizado. Como é que você aprende, assim? Eu imagino que tem muitas pessoas que, no final das contas, devem se perguntar, né? Ver você em live, te ver pessoalmente, te ver em diversos projetos, te ver fora do Brasil. E, tipo, como é que o Luan ele aprende tantas coisas e juntos, né? Assim, ao mesmo tempo. Qual que é o rumo que você toma? Lendo documentações? Testando direto? Conversando com outras pessoas que já são da área, que já se utilizam do que você está pesquisando? Como é que você faz? Isso é até uma pergunta pessoal, porque eu também fico, cara, como é que ele aprende tantas é. coisas juntos, assim, ao mesmo tempo? Ou, sabe? Como é que guarda tanta informação numa mente só? Eu acho que eu comecei do princípio, do começo eu sou burro. Eu nunca me achei uma pessoa extremamente inteligente. Nunca achei, até não acho até hoje. Uma pessoa inteligente. Mas me achei uma pessoa esforçada. E como qualquer esforçado sabe o que eu tô falando, você precisa criar métodos e formas de aprender. Então, uma das coisas que eu identifiquei muito cedo, principalmente trabalhando para fora, é o nível de exigência. Então, eu comecei a entender o seguinte, cara, eu preciso ser constante no que eu faço. Porque quando eu comecei a trabalhar para fora, tudo era constante. Você tinha que entrar no horário, você tinha que receber os pagers no horário certo, você tinha que mandar uma documentação no horário certo. Então era tudo muito cronometrado. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a criar uma rotina de estudo, aonde eu gerava necessidade de estudar. Então eu estudava 1 hora por dia, batia no relógio, eu parava de estudar, isso me gerava mais vontade de estudar. E aí no outro dia eu estudava mais 1 hora, mas me gerava mais vontade de estudar. Eu parava, então eu comecei a dar recompensa para o meu cérebro de que estudar é uma coisa legal. E daí, quando você transforma o estudar é chato, tô com sono, e a última coisa que você faz do dia, você traz para um âmbito onde é interessante estudar e você começa a ver resultados desse estudo, isso começa a fazer com que sua mente absorva mais. Então, eu comecei a absorver muito mais. E aí, ao longo dos anos, de novo, são 17 anos trabalhando com isso, ao longo dos anos e a constância, eu acho que essa foi a chave para mim. Em relação a o que eu estudo hoje, o que eu vejo no mercado, o que eu tento trazer para o Brasil, está muito vinculado a uma visão muito muito fácil para mim, porque eu trabalho para fora, eu sou envolvido com várias outras consultorias, eu trabalho em diferentes projetos, eu vejo muitos problemas, então eu consigo facilmente entender o que está acontecendo, porque eu trabalho com pessoas que estão ali constantemente enfrentando problemas que são problemas complexos. E a gente sabe de uma coisa que é muito fácil no Brasil de entender: o que acontece lá fora vai acontecer aqui. É uma questão de tempo.
Inclusive, hoje mesmo, no dia da nossa gravação aqui, eu tava falando no Instagram justamente isso, que, cara, a galera às vezes não quer olhar pra IA, por exemplo. Mas eu digo, cara, não é uma questão de se, é uma questão de quando, cara. E as pessoas hoje, os brasileiros gostam de criticar bastante as coisas. Mas eu sou um pouco mais open-minded. Sou um pouco mais mente aberta para as coisas. Inclusive, hoje estava tendo discussão com o meu gerente. Falou, cara, mas você se aliou muito fácil aí. Eu falei, cara, não é questão de aliar. É questão do que vai acontecer. Não tem como mais cedo ou mais tarde. Então, eu prefiro estar do lado do time da exterminação do futuro e virar amigo da IA do que ir contra e depois morrer. É melhor aceitar e andar de lado a lado Eu do sou assim, que, né, realmente. Agora é. tu falou uma vez pra mim do 6 e do 9, né? Então, se você ficar olhando de um lado e o Se eu outro colocar do você outro, aqui, eu sim, colocar um 6 aqui na mesa, você vai ver 9 e vou ver 6. sim. A gente ficar batendo cabeça E não a gente vai ficar adianta. batendo cabeça. A Tem gente que tem andar que. lado a lado, Exatamente. justamente. Crescer junto, né? E, cara, quando você aprende algo novo, você acha que compartilhar, você acha que divulgar, escrever, isso te ajuda como é que eu posso colocar? A absorver Absorver. melhor? O que eu descobri, esse é um ótimo ponto, na verdade. E foi a metodologia lá que eu trouxe, que a gente chama de GEAR, né? Uma das partes da metodologia que a gente traz é justamente essa parte de você se expor. Então, o que eu entendi é o seguinte: tudo que eu estudava e eu falava sobre, virava uma coisa muito mais fácil do que quando eu só estudava e não falava sobre. Então, o que eu comecei a entender é o seguinte, cara, uma coisa é você ler, outra coisa é você explicar com suas próprias palavras. Então, cara, eu acho hoje mandatório você ler qualquer coisa, você estudar qualquer coisa e você aplicar ela. Mas, para mim, a forma mais interessante de você aplicar um conceito é explicando para os outros. Por quê? Porque eu não conheço ninguém que quer se autoflagelar. Eu não conheço nenhuma pessoa que quer ser aceito numa conferência mundial, chegar lá no meio e travar e falar, cara, não sei o que eu tô falando. Porque você se dedica 100 vezes mais e você se puxa 100 vezes mais que você vai explicar para uma próxima pessoa. Então, o que o seu cérebro faz é o seguinte, cara, eu tenho que cobrir o óbvio, eu tenho que cobrir as perguntas avançadas e eu tenho que estudar bastante para, cara, esse medo do stage fright, o medo de você chegar ali e o cara fazer uma pergunta e você não saber. Tudo bem, isso pode acontecer, mas você vai tentar se preparar para saber o máximo possível. E eu acho que essa milha extra, ela diferencia o profissional. Acho que ela que faz a grande virada. Porque quando você estuda para os outros, você se compromete a você ser uma pessoa melhor obrigatoriamente. Então, pelo menos eu achei isso como uma ótima válvula de escape para eu estudar. Então, para mim é muito fácil hoje, porque a gente tem uma empresa de treinamento. Então, cara, é simples. A gente pega um conceito, a gente disseca ele e a gente tem que passar isso para milhares de pessoas. Então, isso me força a estudar e ser uma pessoa melhor cada dia que passa. E compartilhar te facilita, né? E Porque no final compartilhar me das contas, facilita. no final das Fora contas que você é tem maravilhoso que... quando você vê que o que você compartilhou ajudou uma pessoa de alguma forma. Isso é muito gratificante. Sim, na hora que Isso você é vai tipo, ensinar, tem que ser mais literalmente, mastigado também, né? você botar o cachorrinho para sentar e dar o petisco para ele. Eu sinto exatamente eu recebendo o petisco. E, cara, já que a gente tá falando de skill, de estudo e tudo mais, pro ano aí de 2026, o que você acha que tem que ser skill importante, assim? Bem, sou muito lisonjeado por ter uma empresa, por pensar como engenheiro, pensar como arquiteto de soluções, pensar como CEO de uma empresa. E o que claramente está certo é, as pessoas não contratam a TI para resolver problemas de TI. A gente contrata a TI para resolver problemas de negócio. Então, cada vez mais, a gente está encurtando esse ciclo de, cara, o rato do porão, o DBA, o engenheiro de software, deu problema onde é. A gente está encurtando isso, porque agora a gente precisa de resultado cada vez mais, um time to market muito mais rápido, uma velocidade de entrega muito mais rápida. Então, o que a gente tem que tentar fazer? A gente tem que tentar entregar a solução. E aí tem uma coisa interessante. Antigamente, para você sair daqui e chegar no seu CEO, no seu CTO, por exemplo, cara, era basicamente impossível. Você não teria visão disso. Hoje, um engenheiro de dados, por exemplo, ele conversa com o CTO, ele conversa com o CEO, ele conversa com o field CTO, ele conversa com o arquiteto de dados, ele conversa com o cara do negócio, ele conversa com todo mundo. Tá todo mundo ali. Então, ele faz parte desse ecossistema do problema. Então, eu acredito o seguinte, primeira skill que você deve desenvolver é ser um resolvedor de problemas, independentemente. Mas para você ser um resolvedor de problemas, primeiro você precisa ser um expert, porque você não resolve tudo. Um resolvedor de problemas bom é um cara que tem a área de foco dele e ele resolve problemas referentes àquilo. Mas você precisa ser considerado um resolvedor de problemas, porque daqui a alguns anos, cara, você não vai escrever mais código. Não vai.
Quem vai escrever o código são os agentes. Você vai orquestrar, você vai revisar, você vai garantir que, cara, todos os métodos, todas as classes condizem com o processo, com o negócio, enfim. Mas, cara, hoje a gente já não escreve. Então, assim, hoje a gente já tá falando de um ambiente em que a gente não escreve código. A gente revisa código de agente. E a gente tá falando de 2025, cara. Onde que a gente teria um carro elétrico no Brasil em 2025? Onde que a gente teria cara, uma empregada, uma secretária que é um robô? Isso é tipo uma parada de 2000, sei lá, 2060, 2090. Isso já existe. Sim. Então a velocidade das coisas estão muito rápidas e ainda tem outra coisa que eu acho muito gritante, que é a computação quântica. Acho que quando a computação quântica estiver disponível realmente, cara, a velocidade de processamento vai ser infinitamente E a mais gente já rápida. vê muita notícia sobre isso É também, sim, né? a gente vai conseguir atingir AGI, a gente vai conseguir ter, né? O Sam Altman fala uma coisa muito legal que eu gostei bastante, que ele fala, cara, a partir de hoje, não nasce ninguém mais inteligente do que uma IA. E é pura verdade. Não tem como você bater uma IA. E isso é um statement bem forte, mas é a realidade. Justo. Dá Não um acho que a gente vai medinho. achar um outro. Dá um medo, dá um medo real. Justamente, dá um medinho brabo, viu? Às vezes eu fico, cara, e meu emprego no futuro? O que eu vou fazer, né? Vou ter que aprender de trabalhos braçais novamente, porque se a gente vai fazer tudo sozinho, eu Não, tô... mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que assim, de novo, aquele clichê que eu falo. Você não vai ser substituído por uma IA, acho que você vai ser substituído por alguém que sabe usar uma IA melhor que você. E no final vai precisar de supervisão e eu acho que vai ser construído de uma forma que precise de supervisão. Agora, se ela vai desenvolver o próprio pensamento dela e entender que ela precisa aniquilar os humanos, aí é uma outra história. A gente espera pra ver, Eu né? espero, por isso que eu gosto de tratar bem todo dia. E outro também que eu acho legal é a comunicação, né, cara? Porque se a gente tem Sim. que orquestrar, se a gente recebe demanda, a gente tem que saber passar a demanda como a gente fez também, né? Porque no final das contas isso daí mostra o valor, né, da nossa entrega, Com certeza. mostra o valor do que a gente fez. Porque se você não sabe se comunicar, se você não sabe mostrar o que você fez ali, no final das contas não serve de nada. Não É, serve o e é cara que sabe aquele se comunicar é o cara que sai ganhando no final das contas ali. E é aquele clássico, já viu aquele cara que o cara não conversa, mas o cara entrega maravilhosamente, mas ele nunca tem espaço? Por quê? Porque ele não é visto. Então, eu acredito assim, você acabou de falar um ponto que eu tinha esquecido e que na verdade é o primordial. Comunicação. Você precisa aprender a se comunicar. Sim. Então, isso vai ser uma coisa que você vai ter que aprender para 2026. Não uma coisa, é legal. Não, você tem que ter esse skill. Se você quer melhorar, se você quer evoluir, se você quer passar de nível, você vai precisar aprender comunicação. Sim.